O clima de tensão aumenta nos bastidores do Grêmio, uma pressão enorme. E agora com um novo capítulo, com direito à emboscada da torcida. A gente vai ver as imagens hoje, quando a delegação estava deixando Porto Alegre para viajar a Belo Horizonte. Tudo o que aconteceu neste meio tempo, neste processo, onde teve um forte protesto dos torcedores, com agressão, com chutes e o ônibus gremista que foi danificado. Além disso, vamos falar sobre os desfalques do Grêmio contra o Atlético Mineiro e a possibilidade da demissão de Mano Menezes. Tudo isso na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, eu quero de maneira bem objetiva começar falando sobre o jogo de amanhã. Grêmio e Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio divulgou a lista de relacionados e aqui eu vou passar rapidamente. Os goleiros: Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Thiago Volpi. Até aí nenhuma novidade. Os zagueiros: Balbuena, Gemerson, Kahneman, Lucas Esteves, Marlon e Wagner Leonardo. Nenhuma novidade também. Dentro deste aspecto, João Pedro segue de fora, volta contra o Ceará. Marcos Rocha chega a Porto Alegre na segunda-feira, realiza os exames, assina o contrato, também deve ficar disponível contra o Ceará no outro final de semana. Os volantes: Alex Santana, Cristaldo, Cuejar, Dodi, Edenilson, Riquelme, Ronald e Vijaçante, já incluí também os meio-campistas. O Camilo está de fora, o Grêmio ainda não comunicou até este momento o motivo da ausência do Camilo, mas ele nem foi relacionado, está fora da partida deste domingo contra o Atlético Mineiro. E os atacantes: Alisson, Amuso, André Henrique, Aravena, Carlos Vinícius, Christian Oliveira e Jardiel. Bright White fora por suspensão, e o Grêmio confirma a informação que eu havia antecipado, trazendo em primeira mão aqui para vocês, de que o Pavon não iria viajar com a delegação. Bom, passando essa situação, a gente precisa ir para a segunda página, que é a pressão dos bastidores. E primeiro eu quero comentar em cima de Mano Menezes, esta pressão em cima do treinador gremista. Bom, ontem eu trouxe a informação nas minhas redes sociais e agora trago também aqui no YouTube. O Grêmio não tem a ideia de demitir o Mano Menezes, mesmo com uma eventual derrota para o Atlético Mineiro. Se o Grêmio perder por 1-0, até 2-0, 2-1, 3-2, a ideia da direção não é de demitir o Mano Menezes. Por duas situações. Primeiro, porque a direção acredita que o Mano Menezes ainda é a melhor opção para comandar o Grêmio até o final do ano, com um grande objetivo, que é alcançar os 45 pontos. A partir de 2026 é um novo projeto e já adianto que ele não vai ficar. Isso já está definido nos bastidores, ninguém vai confirmar oficialmente, até porque 2026 é com uma nova gestão, mas o Mano não vai ficar a partir da próxima temporada. E outra situação: existe uma análise interna de que hoje o mercado está muito escasso em termos de opções de treinadores. Então, por todo este contexto, a ideia da direção não é de demitir o Mano Menezes, mesmo com uma eventual derrota para o Atlético Mineiro. Daí vocês podem me perguntar: mas e se o Grêmio sofrer uma goleada, 4-0, 5-0? Bom, daí é outra história. Daí, claro, que o trabalho terá que ser reavaliado, esta ideia preliminar terá que ser reavaliada, mas a ideia preliminar, e partindo de um insucesso, de uma derrota normal, entre aspas, contra o Atlético Mineiro em BH, é de manutenção do Mano Menezes. Tá bom, gurizada? Bom, para avançarmos aqui e para que a gente possa falar sobre a principal questão deste sábado. O Grêmio iniciou o processo de deslocamento para viajar a BH e teve um momento de muita tensão, tá? Primeiro que o ônibus do Grêmio, ali no aeroporto Salgado Filho, foi cercado por torcedores. Teve uma emboscada, essa que é bem a realidade, uma emboscada sofrida pela delegação. Vocês estão vendo aí as imagens lá, e uma área privada. Era uma área privada, eu até anotei aqui, tá? 50 torcedores, cerca de 50 torcedores, invadiram uma área privada e danificaram o ônibus do Grêmio. Foi muito mais do que um simples protesto, mas teve agressões. Alguns torcedores chegaram a agredir o Fernandão, que é segurança do Grêmio há muitos anos, segurança
da seleção brasileira também, e o Fernandão foi agredido. Aí nas imagens vocês estão vendo que muitos torcedores foram lá, deram chutes no ônibus, inclusive nós temos relato que um determinado torcedor que ainda não foi identificado chegou a jogar uma pedra no ônibus, danificando o ônibus onde os jogadores estavam, e este vídeo que vocês estão vendo foi gravado de dentro do ônibus. Um momento de muita tensão, um momento de muita pressão acima de tudo. Não era esperado que isso ocorresse hoje. Até o protesto era esperado na última terça-feira, quando o elenco se reapresentou, mas isso não aconteceu. E agora teve uma emboscada, porque ali na área onde os jogadores estavam, dentro do ônibus, era uma área privada no aeroporto Salgado Filho, onde os jogadores vão para o ônibus e depois começa um deslocamento para entrar no avião, né? Ali nas docas, que a gente gosta de falar, que a gente gosta de caracterizar acima de tudo. É um momento de muita pressão. O Fernandão, como eu citei, foi agredido. Ele depois foi lá no Palácio da Polícia registrar a ocorrência e é um momento muito complicado. Os jogadores, pelos relatos que eu tenho, sentiram isso. Não estavam esperando, porque foram pegos de surpresa. Os torcedores foram lá, protestaram, e aqui eu quero colocar duas situações. O protesto é totalmente legítimo, mas passa do limite no momento que tem a agressão. O torcedor tem a legitimidade para ir lá e protestar, e está certo pelo momento do Grêmio, porque é o torcedor que paga, por exemplo, a associação. Mas ultrapassa o limite quando tem a agressão. Não pode daí jogar uma pedra no ônibus, que daí corre o risco de algum jogador, né, ficar ferido. Ainda bem que pelos relatos que nós temos não teve nenhum profissional, nenhuma pessoa ferida em meio a todo este processo. Mas os jogadores ficaram com medo, é claro, e os seguranças tiveram que agir ali. O Fernandão, tem também o Pitt aparecendo nas imagens, eles tentando acalmar, né, diminuir toda a situação, justamente para que os torcedores pudessem sair, né? O protesto acontecendo, chutes, agressões também, e o ônibus do Grêmio que foi danificado. Vamos esperar os próximos capítulos. O segurança do Grêmio, Fernandão, foi registrar a ocorrência e este ambiente está muito presente no dia a dia do Grêmio. Uma grande pressão que agora a gente vê através do protesto forte da torcida gremista. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.